Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de 2 Coríntios da Comunidade Batista Oceânica Internacional. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 5 e estudaremos os versos 11 ao 17. Aqui nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o temor do Senhor, o amor de Cristo e a mudança de nossa perspectiva depois de sermos nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que agora, Pai, você venha revelar a cada um de nós a porção que você quer revelar, que o Espírito Santo de Deus esteja me usando como instrumento para que não só eu, mas cada ouvinte possa aprender mais de Ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler dos versos 11 ao 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos conhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós sabemos, que Paulo tinha muitos opositores que questionavam a autoridade dele e, além de fazerem muitas críticas e ainda fomentar coisas erradas junto à igreja de Corinto, né? Então, neste texto, Paulo está defendendo o ministério dele, baseado em 3 principais motivações: o temor do Senhor, o amor de Cristo e nova criatura ou nova criação em Cristo. O verso 11 começa com "e assim". Então, vale relembrar o último verso da aula anterior, né? Porque é a continuidade, né? Então, lá estava: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Então, aqui é uma continuação. Aí ele coloca conhecendo o temor do Senhor, né? O que é temer a Deus? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor significa uma profunda reverência a Deus. O temor de Deus é que nos motiva, nos impele a obedecer a Deus e fazer aquilo que o agrada, né? Então, neste verso especificamente, refere-se ao temor em relação a comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Então, lá é que todos, como a gente aprendeu, todos nós seremos revelados, seremos julgados e receberemos, né, as respectivas recompensas. Então, esse temor não é o medo de Deus, né, mas é rejeitar o mal, é abraçar o bem, na certeza de sermos julgados e recebermos a devida recompensa. E depois, aqui no verso 11, Paulo falou: procuramos persuadir as pessoas. Então, o temor ao Senhor levou Paulo, e deve levar a cada um de nós também, né? A persuadir, a convencer as pessoas a se arrependerem dos pecados, a crerem em Cristo como Messias, né? E se colocarem debaixo do seu senhorio. Eu fiquei pensando, né? Imagine se nós soubéssemos que Cristo voltaria em uma semana. Quantas pessoas nós gostaríamos de persuadi-las? O que faríamos para convencê-las sobre Cristo? E a gente nunca sabe o dia que o Senhor vai voltar, né?
E depois ainda ele falou assim: somos plenamente conhecidos de Deus. Deus nos conhece e sabe as reais motivações e intenções de cada um, de cada ato nosso. E agora no final do verso 11 e no início do 12, Paulo falou: e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa. Então, Paulo não dependia da recomendação e nem de elogios de homens para o seu ministério, mas preferia ser reconhecido pelo seu exemplo, pela sua integridade junto de Deus. Paulo gostaria que os seus leitores ficassem orgulhosos dele, porque ele foi o pai espiritual, ele fundou a igreja, ele ensinou o povo de Corinto, né? Mas lá ele tinha muitos oponentes. E esses oponentes, eles valorizavam muito cartas de recomendação, eloquência, ser judeu de berço, fazer revelações, milagres, sinais. Então, a doutrina em si não era o mais importante para eles, né? E Paulo gostaria de ser reconhecido pelo que ele ensinou, pelo exemplo de Cristo. Aqui no final do verso 12, né? Para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então aqui Paulo ele queria ensinar essas coisas para que a igreja pudesse se defender, pudesse responder para aqueles que queriam a glória própria, né, que buscavam a aparência e não o coração. E era comum entre os coríntios a preocupação exagerada com a aparência, com o exterior, e não no interior do coração. E nós sabemos o que Deus preza é o coração. Como na escolha de Davi, né? Samuel chegou lá e escolheu um, outro, mas no final ele viu que não era nenhum deles, porque ele estava olhando pela aparência. E aí o Senhor responde: o Senhor não vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Deus, ele olha o coração. Aí no verso 13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Os críticos de Paulo achavam louco muitas vezes, um desequilibrado mental. Paulo, na verdade, ele abandonou tudo. Ele fez loucura mesmo para dedicar-se plenamente ao Evangelho. Ele era louco por Deus. Muitas vezes, quando defende-se a fé cristã, muitos são taxados de loucos. Paulo foi taxado de louco muitas vezes, né? Festo chegou a dizer que Paulo estava louco de tanto estudar. O próprio Jesus, os parentes dele, certa vez disseram que ele estaria fora de si. Agora no verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Foi o amor de Cristo, né? O amor de Cristo por nós, que dominou, que impulsionou, que constrangeu. Tem algumas versões que falavam: o amor de Cristo nos constrange, né? Que motivou Paulo a cumprir o seu propósito, mesmo muitas vezes passando por sérias lutas, muitas vezes sendo preso, açoitado, injustiçado, né? Paulo continuava firme, né? E a fonte da nossa motivação é o amor de Cristo. Ele demonstrou a cada um de nós o quanto nos ama, entregando-se a si mesmo, né? Essa é a maior prova de amor, a cruz. É o amor que faz o cristão agir para o reino. Então devemos amar a Deus, trabalhar para Deus, mas tudo por amor. E ainda por quê? Né? Porque aqui fala: o amor de Cristo nos domina por quê? Aí ele fala: porque reconhecemos isto. Um morreu por nós, logo todos morreram.
Esse por, né, morreu por nós, né, por todos. O que significa isso? A morte de Cristo significa substituição. Cristo morreu em lugar de. Foi uma morte substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar. A nossa pena seria a morte. Mas Cristo pagou por nós. Cristo nos substituiu. A morte de Cristo é a nossa vida. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida, para que possamos ter a salvação, né? Então, o que nós mereceríamos, Ele pegou para Ele. Mas Ele deu a vida dEle para nós, a vida eterna, né? Imagine que amor é esse, que morreu por todos, até aqueles que talvez aos nossos olhos não mereceriam, aqueles que ainda nem nasceram, como está em Hebreus 10:10, né? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Então a morte de Cristo foi um sacrifício único que tem valor eterno. E aqui no final do 14, início do 15, né? Um morreu por todos, logo todos morreram. E depois no 15 fala, ele morreu por todos. O que significa? Todos morreram. Quando Cristo morreu, nós todos morremos dele. E esse todos, né? Cristo morreu por todos? É o que está escrito, né? Mas não é todos indistintamente, mas para aqueles que morreram para o pecado, que pela fé se aproximam de Cristo. E aqui no verso 15, né? Ele morreu por todos, para quê? Qual o propósito? Então, primeiro aqui, o propósito de Cristo. Para que Cristo morreu, né? O propósito dele, da sua morte, foi para quitar o nosso débito com Deus, para nos tornar justificados diante de Deus, nos dar a vida eterna. E essa vida aqui, né? Esse verbo que ele fala para os que vivem, né? Essa vida vem da raiz zoe, que no grego significa vida de Deus, eterna, que só Deus dá. É a mesma raiz de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui está falando, a palavra, é a raiz zoe também, é a vida eterna. E João 20:31 também fala, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Essa vida também é zoe, vida eterna em Cristo Jesus. É este o propósito de Cristo, nos dar essa vida em abundância, vida em Cristo Jesus. E qual o nosso propósito, né? Cristo morreu para quê? Né? Qual o propósito para nós, para os que vivem, né? Aqui ele fala, para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e se entregou. Então aqui Paulo está falando para a gente viver não mais para nós, mas para Cristo. Esse é o nosso propósito, é agradar a Deus, servir a Cristo, porque Ele morreu por todos para nos dar a vida. Verso 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Antes da conversão, Paulo julgava a Cristo com critérios humanos. Era um Jesus histórico, aquilo que ele lia, aquilo que ele ouvia falar, apenas com critérios humanos, né? E até chegava a considerar um falso Messias. Porém, depois do encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco, onde Deus revelou a Cristo como Filho de Deus, como Messias, Paulo passou de perseguidor da Igreja de Cristo para defendê-lo e ser um proclamador do Evangelho de Cristo. E Paulo aqui está sugerindo uma mudança de mentalidade em nós.
ele fala assim: daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então ele quer que daqui por diante nós não levemos mais em considerações os padrões humanos, a posição, as aparências, mas tudo conforme Cristo vê, o que o Espírito Santo de Deus nos revela. É isso que Paulo pede, uma mudança de mentalidade. E ele fala, daqui por diante, assim que a gente passa a conhecer a Cristo. Agora nós vamos ler Filipenses 3, de 4 a 8. É um texto que Paulo mostra o antes e o depois dele conhecer a Cristo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então Paulo abriu mão de tudo. E não só abriu, como considerou lixo, sem importância, né? Tudo para ganhar a Cristo, para seguir a Cristo, para proclamar o Evangelho. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui tem uma condição, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então significa que nem todos estão em Cristo, né? Porque Cristo morreu por todos, mas nem todos escolheram estar em Cristo. E às vezes a gente lembra de Nicodemos, né? Jesus falou, é necessário nascer de novo. Mas nem todos querem nascer de novo. Nem todos escolhem nascer de novo, nascer no Espírito. Né? Se uma pessoa está em Cristo, ela faz parte da nova criação. É nova criatura. Nova criação reflete numa mudança de perspectiva, de mentalidade, de foco. É como se fosse assim, antes via em mim e aos outros e próprio Cristo de forma errada. Agora passa-se a ver, passa-se a entender de forma diferente, com a perspectiva de Deus, com o olhar de Deus, com a revelação de Deus. E aqui também, se alguém está em Cristo, o que significa em Cristo? Também reflete para estar inserido no corpo de Cristo. Sabemos que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Então, é necessário que o cristão esteja congregando, esteja inserido no corpo de Cristo, esteja congregando numa igreja. As coisas antigas já passaram. É deixar, é abandonar, é substituir coisas da velha natureza. Talvez seja necessária mudança de hábitos, de companhias, de programas. É abandonar coisas que não convêm a um cristão. E aí Paulo fala, eis que se fizeram novas. São novos hábitos, novas amizades, novas escolhas. É a todo dia a gente escolher encher-se de Deus, encher-se da sua palavra, conhecer mais a Deus. Porque eu lembro que quando eu me converti, no início eu continuava nos mesmos hábitos, mas aí o próprio Espírito Santo me incomodava, que aquilo não tinha nada a ver mais comigo. Tem coisas que são fáceis da gente largar, que a gente perde a vontade, mas tem outras coisas que a gente precisa fazer um esforço, que às vezes requer um esforço nosso. Então, quanto mais
a gente se enche de Deus, a gente abandona as coisas velhas e a gente passa a se encher-se do novo, encher-se de Deus, aí a gente vai mudando automaticamente. E é isso que Deus pede de nós, é isso que nos leva para cada vez mais próximo de Deus. E aí, como está em Romanos 12:2, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, à medida que a gente vai se renovando, vai colocando coisas novas, Deus nos transforma. E é isso que faz um cristão verdadeiro. É isso que quem está em Cristo é nova criatura, passa a fazer as coisas novas. E para entendermos melhor esse último verso, Paulo em Efésios 4:17 diz para não vivermos como os gentios. E aí nos versos 20 a 24 ele fala: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, para a justiça e retidão de procedimentos da verdade. Muito lindo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, para finalizar e para meditarmos, né? Aqui nós vimos que o temor ao Senhor, o amor de Cristo demonstrado aos homens, a ponto de morrer na cruz, e a mudança de visão que levou Paulo a dedicar-se inteiramente à proclamação do Evangelho, independente dos riscos e do que iriam pensar e falar dele, né? Paulo deixou esse exemplo para a gente. Eu sei que a cada dia mais a gente aprende com Paulo, a gente aprende mais de Jesus e a gente tenta se aproximar mais do que Deus espera de nós, né? Mas gostaria também de fazer algumas perguntinhas para a nossa meditação. Quais são nossas motivações? Quais são nossos projetos de vida? Quem e o que temos colocado em primeiro lugar? Né? A palavra fala colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O que levamos em consideração na hora de fazermos nossas escolhas e tomadas de decisão? Somos movidos pelo temor ao Senhor e o amor de Cristo? Essa é a nossa motivação. É chegarmos lá no tribunal de Cristo e termos algo a apresentar a Ele. Então vamos fazer uma oração final. Senhor, te agradecemos por esta palavra que nos confronta, Pai, que nos ensina. Senhor, ensina-nos a cada dia mais, molda-nos segundo o teu querer, segundo o teu propósito para nossas vidas. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos de Paulo, parecidos de Cristo, com aquilo que você tem para nós, Pai. E que o amor que nós temos por Ti, o amor que você demonstrou por nós, possa nos impulsionar a cumprir o Teu ID, a persuadir as pessoas, a levar as pessoas para Cristo, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Até mais.